Homens provedores, mulheres que cuidam dos filhos. Estamos na segunda década do século XXI e ainda fica a cargo das mulheres, na maioria das vezes, a criação dos filhos. Numa sociedade extremamente machista, 5 dias de licença paternidade supostamente bastam para que o pai se adapte à nova função, a de coadjuvante. Fato é que o pai que quer ser presente precisa vencer vários obstáculos e não há muitos incentivos que estimulem a sua participação no dia a dia dos filhos. Ruim para a criança, que cresce sem perceber o quanto a presença dele é importante. Ruim para a mãe, que fica sobrecarregada. Ruim para o pai, que tem negado o direito à paternidade de fato. Hoje a gente vai conversar sobre o direito à paternidade. Comigo nessa conversa, Vinícius Lima, profissional de marketing e pai integral. Você vai explicar para a gente o que é esse termo que já se fala tanto, mas muita gente não tem conhecimento. Elizabeth Lanes, advogada. E o enfermeiro Márcio Costa, que participa de um grupo de pais no Hospital Carmela Dutra. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo hoje, conversando sobre esse assunto tão importante, né, Vinícius? Vou começar com você, pai de 2 meninos? Isso, tem 2 meninos. Um de 8 meses, o outro com 13 anos. Francisco vai fazer 10 meses essa semana e o João esse mês também faz 14 anos. 14 anos. Estou meio que em 2 opostos, né? Um pai de um adolescente e um pai de um bebê. O que é ser um pai integral e quais os desafios disso hoje? Olha, quando a minha mulher estava grávida do Francisco, eu perdi o emprego, ela estava com 5 meses de gravidez, mais ou menos. E aí eu comecei naquela neura, né? Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso me recolocar, eu vou precisar de grana e tal. Sociedade do tem que cobra bastante. E aí, aos poucos, a gente foi vendo que estava funcionando. Eu estava conseguindo dar conta da casa, ela já estava ficando com a barriga bem grande. Então, ela já não estava mais fazendo os trabalhos domésticos com a mesma, conseguindo dar conta daquilo, e eu estava pegando mais esses trabalhos, estava até fazendo a marmitinha dela para ir trabalhar e tal, comer mais saudável. E assim a gente ficou. E aí eu fiquei, a licença maternidade dela toda, né? O Francisco também, depois a gente conseguiu colocar numa creche, e assim, eu estou prevendo. Seus 2 filhos foi assim ou seu filho mais velho foi diferente? Não, meu filho mais velho foi diferente. Você percebe diferença nesse primeiro momento aí, quando ele era bebezinho? Percebo, porque tem coisas que eu só estou descobrindo agora com o Francisco, que eu não passei com o João. O João foi pai muito novo, com 19 anos, eu não era casado com a mãe dele, então, embora eu estivesse sempre presente, né, e vendo e tal, não era passar dias e dias e dias com ele o tempo inteiro. Essa vivência é muito importante. Eu vou te interromper, Vinícius, porque é sobre essa vivência que a gente vai falar ao longo do programa, a gente vai ter oportunidade para isso, mas deixa eu trazer nossos outros convidados aqui com a gente. Márcio, eu imagino que ser enfermeiro e pai seja algo que colabora, né? Porque o enfermeiro tem essa coisa do cuidado que muitas vezes é preconceituosamente colocada para as mulheres e exclusivamente para as mães. Como é que foi a sua paternidade com as suas 2 meninas? Ser enfermeiro, na verdade, é uma vantagem incrível, né? Porque a gente ingressa em um universo que, teoricamente, é feminino, né? Nessa ambiguidade, quer dizer o que pertence à mulher e o que pertence ao homem. E a gente vê que, na verdade, o cuidado pertence ao humano, né? Então, a gente redescobre isso. Perfeito, a gente ressignifica isso. E, por conseguinte, eu tive uma outra sorte, que foi escolher uma especialidade que me aproximava desse momento do nascimento da mulher como mãe, o nascimento do homem como pai e a chegada de uma criança à vida dos 2, né? Qual é essa especialidade? Então, eu sou enfermeiro neonatologista. Que lindo, gente. Então, na verdade, a enfermagem afeta positivamente, né? O homem que tem um olhar diferente para esse ambiente. Isso te ajudou com as suas filhas ou te atrapalhou? Tanta sabedoria, de repente te colocou ali assim, meu Deus, olha a responsabilidade, agora é comigo. Não, na verdade, eu acho que não é muito diferente do que acontece com os outros homens, né? A gente aprende a ser pai ao longo desse exercício da paternidade, né? Não adianta ser profissional, né? Não adianta. Porque, na verdade, o olhar é um outro, né? É um olhar afetivo, é um olhar de criação de vínculo. E, na verdade, assim, quando nós nos vimos grávidos, né? Nós tivemos 2 meninas lindas e um intervalo entre as 2 gravidezes de 4 anos. Não foram gravidezes planejadas, mas foram muito desejadas. E, na verdade, eu tive o direito à paternidade negado no momento mais importante da vida, que era a chegada das meninas. Não existia uma lei que garantisse a presença do pai no nascimento de nenhuma das 2. E, na verdade, a gente teve que estabelecer uma relação que era quase de favor. Você não pôde estar dentro da sala de parto, é isso? Não pôde. Isso me afetou de uma forma negativa no início, mas também
fez com que eu me aproximasse a outros homens, falasse sobre isso, falasse sobre o sentimento de ter sido tolhido, de ter sido privado Hoje a gente tem uma disso. lei, né, que garante a Pois é, isso presença que eu queria paterna. saber. Elizabeth, essa lei é recente? Porque eu tenho um filho de 20 anos e eu me lembro de alguma legislação já nesse sentido. Como é que é o caminhar dessa lei? Não, essa lei não é recente. É que, na realidade, o pai, ele não é uma visita. O pai, ele é pai e ele tem que estar dentro da sala de parto, se não houver nenhuma complicação que o médico vete nessa presença por ser algum risco de vida ali diferente do normal, mas se for um parto cesariana ou um parto normal sem nenhum risco, uma coisa comum, o pai tem sim o direito de estar presente. Se ele for tolhido desse direito, ele pode ingressar contra o hospital nesse sentido. Mas tem uma lei que é de contra o médico. 2005 e tem outras legislações que são mais antigas do que isso, que já prevendo essa possibilidade, na verdade, do acompanhamento da mulher, de alguém junto com a mulher, né? A escolha da mulher. Essa escolha não necessariamente é o pai. Sim, a mulher tem o direito de ter uma escolha, mas na sala de parto o pai tem o direito de estar. Ele tem o direito de estar na sala de entendi. parto e de acompanhá-la no hospital. Ele não é tido como um acompanhante. Ele é alguém parte que daquele momento, né? Exatamente. Parte do processo. Agora, eu coloquei no início ali do programa esses 5 dias da licença paternidade, que é uma licença constitucional, né? A Constituinte renova bravamente em 88, trazendo essa... Isso foi uma grande discussão na época, esses 5 dias, porque nem isso existia há pouco mais de 30 anos atrás. Agora, algumas legislações regionais e de determinadas funções públicas, por exemplo, já estão se diferenciando. Como é que está isso hoje? A normal, a licença paternidade é de 5 dias, mas os funcionários públicos federais, eles têm 20 dias de licença paternidade. E a empresa cidadã, quando faz parte desse contexto social da empresa cidadã, eles também têm concedido 20 dias. O que também é pouco, né? Porque para você participar ativamente, ter um período de convivência ali para aquela realidade nova, é pouco para o pai estar ali. Se você comparar com a maternidade, que são 4 meses, é bem pouco. São dias, ou melhor, meses, né? Que precisa, Vinícius, realmente, para você poder se entender com aquele novo ser, né? 20 dias não é nada. Não é 5 nada, dias é zero. Nem para a mãe mesmo, também, né? Nem dizer, isso não é uma competição, né, gente? Porque a mulher também precisa, não é uma né? competição, é justamente a integração, né? Você realmente necessita de que o pai esteja em casa, não só para cuidar do filho, mas para cuidar da mulher apoio, né? também. Uma mulher que sai de um parto, precisa que tenha um apoio, né? Uma mulher que sai de uma cesariana para levantar, o simples fato de levantar já é uma coisa dolorida, ruim. Amamentar dá uma sede enorme e você tem que fome, você tem que estar ali, fazer a própria comida. Como é que uma mulher que saiu de um parto vai estar no fogão ali cozinhando e tendo que cuidar do filho que chora, que a criança nem sabe que nasceu? Pois é, gente, o que tem de machismo? Eu coloquei também isso no início do programa, né? A gente vive numa sociedade que é machista e que não maltrata somente as mulheres, ainda que talvez não, com certeza, em vários aspectos, muito mais as mulheres. Mas o homem também se prejudica com isso, né, Márcia? Porque, na verdade, esse momento que é um momento da família, como você disse, né? Que é o paternar, ele acaba sendo relegado, né? De certa forma, amplamente para esse homem, né? O machismo ele traz impactos sociais péssimos, né? Sob a ótica do homem, ele nos condena a acreditar que quando a gente deseja fazer algo que parece ou é classificado como pertencendo ao mundo feminino, nos induz a se perguntar, né? A nos perguntarmos, bom, se eu cuido, eu não sou homem, se eu cuido, eu não sou heterossexual. Questiona-se a masculinidade, né? Exatamente. Então, assim, existem vários modelos de masculinidades, né? E as mídias em geral e a sociedade tentam replicar a ideia que homens são violentos e que por isso são incapazes de cuidar. Eu tenho visto assim mentira, na prática, né? Eu tenho visto na verdade assim uma mudança de comportamento masculino que conduziu também a uma mudança dos ambientes de cuidado, né? Porque quando o homem percebe que é capaz de cuidar, ele reduz a sobrecarga da mulher, ele tira a responsabilidade da mulher se perceber como única cuidadora, porque essa mulher trabalha, essa mulher estuda, ela se relaciona socialmente, então ela tem que estar aberta a continuar vivendo esses projetos. E também apresenta um outro modelo de masculinidade para o filho do casal, né? Então, amplia-se bastante
a oportunidade de ofertar novas formas de enxergar esse modelo de masculinidade. Né? E vamos conversar no próximo bloco, que eu preciso dar uma pausa rapidinha. A gente tem uma matéria para assistir, mas eu quero trazer para vocês assim, a importância da paternidade para a sociedade, né? No próximo bloco, vocês vão conhecer a Maia, uma bebê que ganhou de boas-vindas a esse mundo um pai e uma mãe em tempo integral nos primeiros 6 meses de vida. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. Estamos de volta conversando sobre direito à paternidade. Um dia isso não vai ser mais notícia. Empresa concede paternidade de 6 meses para o pai de Maia. Vamos conferir. O Gustavo é pai da Maia de 1 mês. Eles ainda têm 5 meses pela frente para aproveitar a companhia integral um do outro. Afinal, foram 6 meses de licença paternidade que a empresa dele concedeu. Bom, eu estou tendo a oportunidade de conhecer a fundo a minha filha, coisa que se eu tivesse só 5 dias, né, de licença paternidade, que é o que a lei diz aqui no Brasil, eu certamente não conseguiria, pelo menos não nessa velocidade. Ele trabalha como UX designer, profissional que pensa na relação de um produto com o usuário. Sua empresa é um clube de assinaturas que dá descontos em restaurantes. Ele conta como foi receber a notícia que ficaria mais tempo com sua filha após o nascimento. Foi uma surpresa enorme, porque eu vinha conversando com o meu chefe, né, meu superior, ao longo da gravidez da minha esposa, de repente sair por 1 mês, né, de licença, sem contar férias mesmo. E aí ele veio pra mim e falou, vamos tentar 2 meses, eu falo com o pessoal, pô, fui pai recentemente, eu sei que esse momento é muito importante. Aí na semana anterior, né, aquele período que provavelmente ia nascer minha filha, se junta toda a diretoria ali, né, os líderes da companhia, e me falam, a gente acha que homens e mulheres têm que ter direitos iguais, e se as mulheres aqui saem por 6 meses, a gente acha que você é o primeiro pai, né? A gente nunca tinha pensado nisso aqui. Você é a primeira pessoa que se torna pai. Vamos tentar fazer 6 meses com você. E todo mundo que se torna pai, a partir de agora, vai ter 6 meses de licença, como as mães aqui. Para mim foi fantástico, assim. Cheguei em casa, contei para ela que ela ficou emocionada e tal. O que você achou? Nossa, achei sensacional, né? Porque esse primeiro momento, assim, com o bebê em casa, é um momento de muita fragilidade para a mulher, né? Então, assim, ter o apoio do marido e do pai em casa com os cuidados com o bebê é incrível, né? Infelizmente, não são todas as famílias que têm essa oportunidade. Ele conta como é a rotina da sua família. A nossa rotina, quem diz, na verdade, é a Maia, nossa filha, né? Ela, quando chora, ao longo da noite, quando ela chora, a gente tem que acordar, ou seja, a gente não tem mais horário certos para dormir nem para acordar. Nesse momento em que ela está amamentando, porque durante a noite eu acordo todas as vezes, só que eu fico ali do lado dela, a minha filha amamenta e ela tem que ficar acordada, eu fico só ali e tal. Pra ela eu acho que é mais cansativo essa rotina. Aí eu tô tentando suprir isso como? Fazendo o que eu posso pela casa e até mesmo, vou no mercado, compro, cozinho alguma coisa pra ela. E o que eles acham sobre o tempo que a lei dá para a licença paternidade? Eu acho um crime ser 5 dias. Porque, eu já falei até com alguns amigos meus, eu no 5º dia de vida da minha filha, eu não sabia nem dar banho nela ainda. Eu passava um perrengue absurdo para dar banho nela e ficava contando com a ajuda da minha mãe, da minha sogra. Ela chorava, eu não sabia se é porque ela estava suja, porque ela estava com fome. Porque o bebê, quando é recém-nascido, ele demanda muita atenção. Deixar a mulher sobrecarregada não é humano isso. Assim, ter a presença do pai em casa é fundamental, não só nessa divisão de tarefas assim, domésticas, como ele estava falando, mas a questão do apoio, do carinho, te dar um beijo, né, te dar um abraço, assim, dividir os cuidados do bebê, né? Essa é uma família que está se formando, é uma nova família, né? E eu acho que até pelo vínculo que o bebê vai formar com o pai, em 5 dias, assim, não é nada, né? Fomos até o escritório da empresa, no centro do Rio, para saber um pouco mais sobre essa iniciativa inédita. Vocês quebraram um paradigma, né, oferecendo mais tempo de licença paternidade do que o previsto na lei. Por quê? Olha, por vários motivos. Não só a gente com isso passa a ter um olhar para homens e mulheres cada vez mais igualitário,
em termos de contratação, promoção, enfim, qualquer outra situação de decisão entre pessoas diferentes. Mas também a gente garante que o envolvimento, tanto do homem quanto da mulher, seja equivalente no que tange a família dele fora do trabalho. O orgulho que a gente provoca também nos colaboradores de ser uma empresa que leva os valores para além do discurso. E o Gustavo, será que concorda? Acho que a família inteira sai ganhando. Esses laços, né, que eu tô criando com ela agora, acho que é o que eu sempre digo. O tempo não volta, né? Essa oportunidade que eu tô tendo de passar os primeiros dias, né? Escrever as primeiras linhas dessa folhinha em branco aqui é única. Isso é risão. Estamos de volta conversando sobre direito à paternidade. Comigo nessa conversa o enfermeiro Márcio Costa, que participa de um grupo de pais no Hospital Carmela Dutra, o Vinícius Lima, profissional de marketing e pai integral, e Elizabeth Lanes, advogada. Bom, gente, eu vou voltar a esse bloco já trazendo essa questão desse grupo que você participa e colocando aí duas questões ao mesmo tempo para você, Márcio. Primeiro, como é que é esse grupo, qual a importância de grupos que trabalham essa questão e qual a importância, como a gente deixou lá no finalzinho do bloco anterior, antes da nossa reportagem, a importância da presença desse pai. Em primeiro lugar, assim, em relação ao grupo que a gente desenvolve na maternidade, a gente o denominou como Espaço H, H como sendo a letra inicial da palavra homem, mas não homem heterossexual apenas, e ele surgiu de uma observação das mulheres da maternidade. Acho que isso é bastante significativo, né? As mulheres que trabalham na maternidade perceberam que várias gestantes chegavam em trabalho de parto e elas estavam acompanhadas pelos parceiros delas. E, no entanto, a maternidade tinha um enfoque de cuidar da gravidez como sendo algo exclusivo da mulher. Então, elas propuseram que a gente tivesse um momento não de treinar o homem, mas de escutar o que esses homens esperavam da maternidade. Né? E aí foi o grande lance, né? Porque a gente criou um grupo reflexivo chamado Espaço H, que acontece uma vez por mês. A gente telefona para os casais grávidos, convida os homens a comparecerem à maternidade, isso há 10 anos, né? Em uma maternidade pública, com serviço de qualidade. E aí a gente promove uma escuta qualificada e as mudanças que esses homens sugerem viram uma pauta para a gestão. Então, por exemplo, a gente teve que mudar as características do hospital, incluir uma outra cadeira no pré-natal, né? Então, antes o homem ficava do lado de fora, agora ele entra para não só acompanhar a mulher, mas, na verdade, para que sejam oferecidos a ele alguns exames, para que ele seja ouvido pela médica e pela enfermeira que fazem o pré-natal. E, a partir daquele momento, tem um clique que torna possível ele se perceber grávido, né? Ele se perceber pai, né? E aí a gente entra na outra questão aí da pergunta que eu te fiz, né? Dessa importância do pai na vivência familiar, né? E na social também, né? Porque acaba que a criança que cresce sem pai e toda essa sociedade, a gente vê os resultados aí, né, Elizabeth? Aí, trazendo para você, quando o casal se separa, parece que a paternidade ela fica realmente de escanteio, né? Quais são as leis, quais os direitos existem para defender que essa paternidade existe, independente do desejo de uma mãe? Na realidade, a gente costuma falar muito o direito da mãe, o direito do pai. Mas, na realidade, quem tem mesmo os direitos é o filho. O ECA trouxe isso com muita força, né? Isso, verdade. Na realidade, o filho tem direito à convivência com o pai e à convivência com a mãe de maneira equilibrada. E também não existe essa vinculação. Muita gente acha que existe uma vinculação entre pensão alimentícia e a convivência paterna. Meu ex-marido não paga pensão, então eu não vou deixar ele ver meu filho. Isso não existe. Se ele paga pensão ou não paga pensão é uma outra discussão, mas o direito da criança conviver com da criança, exatamente. Quando muda esse ângulo, muda tudo, né? Isso. Porque, na verdade, tira-se essa discussão, né, de tá errando por um lado, vai ficar fora do outro, né? Você é separado da mãe do seu primeiro filho. E como é que você lida com isso hoje?
Assim, hoje em dia é uma forma muito tranquila. O João mora comigo, mas ele é livre para ver a mãe. Ele já está numa idade de escolha também, ele né? Ele está numa idade, ele vai fazer 14 anos, então ele também já anda sozinho. Então ele tem dias que ele marca de ir na casa da mãe, ele me avisa, e ele vai, ele avisa no celular, cheguei, estou saindo, até para a gente poder ficar tranquilo, né, em relação a estar circulando pela cidade. Mas não foi assim, foi uma coisa que foi muito demorada, muito lutada. A mãe percebia como se fosse o lugar de filho é com a mãe. Mas você tem uma fanpage também, né? Eu tenho uma página, um blog chamado... Assim como o Márcio, você buscou seu meio também ali de poder trocar essas ideias, isso é super importante, né? Eu fiz a página quando eu precisava realmente gritar para o mundo de alguma forma, eu já estava quase que enlouquecendo de que eu queria exercer a paternidade do meu filho de forma plena, de que eu queria estar presente na vida dele, eu não queria nada demais. Só levar ele na escola, dar banho, dar comida, estudar junto, brincar, colocar para dormir, puxar a orelha quando necessário. E ser pai, né? É extremamente... Ser pai, né? Exatamente. Dar a ele o direito de ter um filho, né? E como é difícil você conseguir isso, né? Seja pelo lado da justiça, seja pelo lado do sexismo da sociedade, seja pelo lado do trabalho, né? Eu já escutei coisas do tipo, essa criança não tem mãe, não, quando eu me recusei a fazer hora extra. Essa frase é muito comum, né? E maltrata tanto os homens quanto as mulheres, né? Exatamente. Eu não pedi para sair mais cedo, eu só queria sair no meu horário para poder buscar meu filho no horário que era preciso. Então, assim, é muito complicado. A sociedade, como um todo, acaba massacrando os dois de forma diferente, né? O homem e a mulher de forma diferente. E quem acaba sofrendo isso tudo é o filho. Agora, é interessante pensar ali na reportagem, assim, os 6 meses de licença maternidade. Em alguns países já existem licenças de até 2 anos, né? Que vão se prolongando, você se inscreve em tal programa social. Alguns brasileiros consideram os nossos benefícios no Brasil excessivos, o Estado oferece demais, mas tem países em que o índice de criminalidade é baixíssimo, né, Elizabeth? Quanto mais contato com os pais nesse primeiro momento... menor, isso é proporcionalmente, e é pesquisado em vários países do mundo, menor o índice de criminalidade, né? Agora, você é mãe também, né? Como é que é essa experiência, no caso da sua filha, essa questão de você estar desse outro lado aí? Isso aqui é um outro lado, né, gente? Pode ser até meio mal colocado. É um lado só, no final das contas, né? No meu caso, eu sou casada, né? Então, meu marido vive comigo, o pai dela, mas ele é um pai excelente. Ele cuida, porque eu sou uma mãe que trabalha, né? E uma mãe que trabalha bastante, eu não sou empregada, eu tenho meu próprio escritório, então eu muitas vezes chego tarde, às vezes eu trabalho 12 horas por dia. E se eu não tivesse ele, eu não teria conseguido fazer tudo que eu fiz. Eu fiz a minha especialização porque ele cuidava dela para eu estar fazendo a minha especialização. Então, assim, ele foi um pai... excelente, ele é um pai excelente, ele está sempre presente, ela é louca por ele e nesse aspecto eu consigo enxergar a importância que é para ela ter esse pai presente. Você tem ali a figura paterna como o castrador, né? O pai é a lei, né? É a lei, é quem coloca talvez uma ordem maior e tal. E isso tem muito a ver, por exemplo, 85% da população carcerária não teve pai presente. A maioria das meninas que engravida na adolescência não teve pai presente. A maioria das pessoas dos adolescentes que abandonam a escola não tem pai presente. Então, isso tem uma relação tão forte com o que a gente quer construir de sociedade para o futuro. E assim, balancear os custos, né? Eu acho que é importante trazer o seguinte, para uma empresa pequena, principalmente, é muito pesado dar 6 meses de licença paternidade, né? Assim como da licença maternidade, que era 4 meses, e hoje se fala em algumas empresas em 6 meses, né? A gente tem que reconhecer esse outro lado, mas há um custo social altíssimo também em não se oferecer esse momento, né? Como é que foi para você essa parte da licença? Você teve, diante do seu trabalho, tem esse reconhecimento de uma forma melhor, Marcos? Eu, na verdade, vivi a paternidade num momento de privilégio, né? Como servidor público, eu já podia desfrutar de uma licença um pouquinho maior, de 8 dias, mas eu não tive dificuldade de realizar o exercício da paternagem dentro do meu ambiente domiciliar ou nas minhas relações sociais. A grande dificuldade era entender que eu tinha o direito a frequentar os locais de cuidado à mulher e ao homem grávidos, né? Então, eu fui a todas as consultas de pré-natal.
Eu não tive problemas no trabalho com a minha diretora, com a minha chefe, porque já era alguém que trazia na história de vida dela uma busca por equidade, né? Equidade de gênero, né? Essa coisa de que cabe ao homem e à mulher as mesmas responsabilidades, os mesmos reconhecimentos. Então, nisso não tive nenhuma dificuldade. Agora, eu lembro a época da dificuldade de poder estar próximo às meninas nos momentos posteriores, porque a gente deseja um homem que cuide da mulher, que cuide de si mesmo, da casa e da filha, mas pouco se cria de segurança e de direitos para que esse homem possa exercer isso. Se a criança fica doente, o normal é dizer a mãe é que vai ficar, Exatamente. né? Espera-se sempre... que a mãe cuide. Então, a gente condena essa mulher e condena o homem, porque a gente exclui o homem, condena a criança Parece também, que ele só foi pai no momento do parto. A gente precisa caminhar, na verdade, para uma sociedade mais humanista. Lógico que tem vários obstáculos ainda pela frente. A gente ainda vai ter que falar muito do machismo que maltrata tanto mulheres quanto homens, com certeza, né? Mas sempre falando uma sociedade mais justa, mais igualitária, para que a criança possa crescer melhor, né? Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui hoje e torcendo aí para todo mundo refletir sempre, porque quanto mais presentes os pais, melhor para todo mundo, com certeza. Obrigada, gente. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigada. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. E a gente quer conhecer uma história da sua família. Entre em contato com a gente pela nossa página, sugere um bom tema para a gente conversar e você participar. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!